Olá, seja bem-vindo ao canal Manaim. Hoje vamos falar sobre perdão. Por que o perdão é tão importante para a vida de um ser humano, para uma sociedade, até mesmo para um grupo de pessoas. Nós ouvimos muito bem, a Bíblia diz que Jesus derramou seu sangue para nos perdoar do pecado cometido por Adão e Eva no jardim do Éden. Só para a gente certificarmos, vamos ler o livro de Mateus 26, versículo 28, que diz: Pois isto representa o meu sangue do pacto que será derramado em benefício de muitos para o perdão de pecados. Então Jesus, ele diz que o sangue dele será derramado para poder haver perdão. Ele ofereceu-se para poderem derramar o sangue na cruz para nos perdoar. Isso é muito importante. A pessoa veio morrer por nós para poder nos perdoar. Agora, nós o que devemos fazer? Será que temos que seguir o exemplo dele, de perdoar também os outros? Vamos ouvir mais um texto da Bíblia. Em Colossenses 3, versículo 13, diz: Continuem a suportar uns aos outros liberalmente, mesmo que alguém tenha razão para queixa contra o outro. Assim como Jeová vos perdoou liberalmente, vocês devem fazer o mesmo. Então aqui estamos a ser chamados para perdoar os outros. Assim como Jeová deu seu Filho unigênito, veio aqui na terra, nos perdoou dos nossos pecados, e nós também temos que fazer o mesmo. O apóstolo Paulo, em Colossenses 3:13, ele diz que temos que perdoar os outros liberalmente, assim como Jeová fez. Nós também temos que fazer o mesmo. 1 João 1,18 diz assim, uma coisa muito importante. Diz: se fizermos a declaração que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Então, algumas pessoas dizem que eu não sou pecador. Confessa que não tenho pecado. Estamos a enganar a nós mesmos. E se formos a falar isto, significa que a verdade não está em nós. A verdade é que nós todos somos pecadores. É que nós todos precisamos de ser perdoados. Então, vamos mais um texto da Bíblia que mostra que nós todos pecamos e estamos sujeitos a ser perdoados. Quem é essa pessoa que sempre perdoa e não cansa de perdoar? Vamos ler o livro de Salmos 86, versículo 5. Salmos 86, versículo 5 diz: Porque tu, ó Jeová, és bom, estás sempre pronto a perdoar. É imenso o teu amor leal por todos os que te louvam, ou por todos que te invocam. Então, estamos a ouvir a primeira parte do Salmos 86, versículo 5, diz: Porque tu, ó Jeová, és bom, está sempre e pronto a perdoar. Aqui é Jeová que está sempre pronto a perdoar. Nós, será que também estamos sempre e pronto a perdoar os outros quando eram para nós, quando falham para nós? Vamos ouvir mais um texto de Mateus 18, no seu versículo 21 a 22. Mateus 18, 21 e 22. O que o Pedro pergunta a Jesus sobre perdão? Sobre quando um irmão nosso nos magoa, falha para nós, era para nós. O que o Pedro perguntou? Vamos ouvir. Vamos ler Mateus 18, versículo 21 e 22, diz assim: O Pedro aproximou-se então e perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão, se ele pecar contra mim? Até 7 vezes? No versículo 21 do capítulo 18 de Mateus, Jesus responde. No versículo 22 do capítulo 18 de Mateus, Jesus responde: Eu não te digo até 7 vezes, mas 7 vezes 7 vezes. Então, aqui disponibiliza-se que nós temos que perdoar sempre. O perdão é importante
para qualquer vida do ser humano. O perdão é importante para qualquer sociedade aonde que a pessoa está inserida. Temos que saber perdoar, mesmo que a pessoa erre muitas vezes para nós. Nós temos que saber perdoar. Por essa razão que o Pedro pergunta a Jesus: quantas vezes que eu tenho que perdoar ao meu irmão? 7 vezes? Diz que não. Tem que ser 7 vezes 7 vezes. Então são muitas vezes que temos que perdoar. Significa que toda a nossa vida mesmo temos que passar a perdoar. Perdão, 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 perdão. Temos que estar disposto a perdoar. Segundo o texto que nós acabamos de ler também, de Colossenses 3, versículo 13, diz que temos que suportar os outros. Temos que suportar os outros, independentemente daquilo que eles erram para nós. Temos que saber perdoar. Vamos mais a um texto bíblico que mostra que o perdão é muito importante. Vamos ler o texto de Mateus. Vamos ler o texto de Mateus 18. Texto de Mateus 18, versículo 35. Jesus diz assim: 18:35, Mateus: meu Pai Celestial vai tratar-vos da mesma forma se cada um de vós não perdoar de coração o seu irmão. Aí está mais uma razão. O meu Pai Celestial vai vos tratar da mesma forma se vocês não perdoarem os outros de coração. Então, perdão não só parte da boca, eu te perdoo, mas dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, temos que ter certeza de que nós perdoamos a pessoa. Se nós não fazermos isso, então da mesma forma que a gente perdoa de boca, também Jeová vai nos perdoar de boca, não do coração. Então significa que nós temos que perdoar do coração. Perdoar mesmo. E não guardarmos rancor. Não guardarmos mágoa. Vamos a um texto de Lucas 17, versículo 3, 4. Lucas 17, no seu versículo 3, 4. A Bíblia diz assim: preste atenção vocês mesmos. Se o teu irmão comete um pecado, censura-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. No seu versículo 4 diz: mesmo que ele peque contra ti 7 vezes por dia e venha ter contigo 7 vezes dizendo: arrependo-me, tens que lhe perdoar. A frase está muito clara, imperativa. Tens que lhe perdoar. Então nós temos que estar dispostos a perdoar. Lucas 17, no seu versículo 4, na parte final, diz: tens que lhe perdoar. Para finalizar, vamos a um texto bíblico que também mostra que perdão é importante para a vida do ser humano. Vamos ler Lucas 6, no seu versículo 37, que diz: além disso, parem de julgar, de modo algum serão julgados. Além disso, parem de condenar, de modo algum serão condenados. E continuem a perdoar e serão perdoados. Está aí a razão de que o perdão é muito importante. Não só para a pessoa que a gente perdoa, mas também para nós. Se nós perdoar, também seremos perdoados. Se nós perdoarmos do coração, também seremos perdoados do coração. Se nós suportar os outros, também seremos suportados. A razão pela qual temos que estar sempre disposto a perdoar. Jesus foi claro em Lucas 6, versículo 37, na parte final, ele diz: continuem a perdoar e serão perdoados. Não julgar os outros, não condenar os outros, porque isto também nós seremos feitos. Não esqueça a lei em Gálatas 6, 7. Tudo que a gente semeia, isso iremos colher. Se semeamos não perdoar os outros,
também vamos colher não ser perdoado. Se semeamos perdoar os outros, também vamos semear perdoar os outros. Obrigado, até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, fique atento a mais contextos bíblicos.